Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre assembleias permanentes, híbridas e virtuais. A lei mudou. Você sabe o que diz, o que pode fazer, o que não pode? Tem muita gente errando por aí. Então, os nossos convidados de hoje vão esclarecer esse assunto tão importante. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são, direto do Rio de Janeiro, o advogado especialista em direito condominial, Alexandre Franco. Alexandre, muito bem-vindo novamente. Faz tempo que você não vinha, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Ricardo, é a terceira vez. Agradeço o convite. Vai pedir música, então, no final. Pedir música. Agradeço novamente o convite e hoje vamos falar de um assunto muito interessante e polêmico. E o síndico profissional, Demetrios Makedonopoulos. Demetrios, muito bem-vindo novamente ao programa. Eu que agradeço, é sempre muito bom voltar aqui, ter esse papo gostoso, uma conversa muito inteligente com especialistas da área, trazendo muita informação para todos. Então, vamos mergulhar. Doutor, começar com você. A lei mudou, né? Isso aqui está trazendo algumas confusões, principalmente na questão de assembleia permanente, né? O pessoal está se confundindo um pouco, eu já vi muita gente fazendo coisa errada por aí. Vamos direcionar. Podemos começar com a Assembleia Permanente ou quer falar um pouco da virtual da híbrida? Podemos falar com a permanente primeiro. Por favor. Na realidade, a legislação mudou em março, alterou o Código Civil, inseriu mais alguns artigos e para melhor, né? Porque condomínios com grandes unidades de apartamentos dificultavam muito para o síndico tentar fazer qualquer alteração, qualquer mudança na convenção por conta do quórum de 2/3. E agora, antigamente já se usavam-se outros artifícios para poder levar a convenção e fazer alteração no RGI que fazia a Assembleia Permanente camuflada. Sim. Então agora a legislação mudou e trouxe para a realidade o que já se fazia escondido e agora da forma legal, facilitando agora para que nós possamos aí fazer algumas alterações, principalmente as convenções muito antigas, né, que estão muito antiquadas e não tão modernizadas em relação tanto ao Código Civil quanto à vida moderna do cidadão. Mas, Alexandre, a gente ainda tem muita gente se confundindo, principalmente com a Assembleia Permanente. Queria que você explicasse qual que é o correto procedimento dela. Na verdade, a gente pode alterar tanto a convenção quanto o regimento interno. Houve já uma alteração já antiga no Código Civil, que antigamente o regimento interno acompanhava o quórum da convenção, que era de 2/3. Então, isso foi retirado do texto legal e o regimento interno você pode alterar ele com o quórum de maioria simples, desde que ele não esteja anexo à convenção. Se ele estiver registrado anexo à convenção, o acessório acompanha o principal, então fica 2/3 mesmo. Então, agora, com a alteração legislativa, você pode alterar até 90 dias, você pode fazer quantas assembleias você quiser, desde que na primeira assembleia que você convocou para o quórum especial, tendo esse intuito de alterar ou a convenção ou o regimento interno, não conseguiu o quórum, aí se abre a discussão e coloca-se em votação naquele momento se aquela assembleia vai ficar permanente ou não. Se a maioria dos presentes aceitarem que a assembleia fica permanente, então naquele momento já pode se marcar uma nova assembleia. Calma aí que você vai explicar isso, porque ainda não é tão claro, porque tem gente pegando ainda e fazendo procedimentos errados em cima disso, mas você já fez uma primeira etapa, eu vou trazer primeiro o síndico e vou voltar aqui para a gente ir acompanhando, vocês vão acompanhando, vamos fazer fracionado aqui a nossa explicação. Demetrios, fugindo um pouco, mas óbvio, falando sobre isso, para o síndico vem bem a calhar, né? Isso facilita bem a gestão do síndico, poder chamar uma assembleia tanto virtual, né? Que isso agora batendo o martelo na assembleia virtual, quanto a questão de você ter a possibilidade de híbrida ou, aí no caso que a gente estava citando aqui, a permanente para atingir os quórums. Com certeza. Durante o olho do furacão da pandemia, nós tivemos aquela lei 14.010, que ela tinha um efeito transitório e que possibilitou as assembleias virtuais. E, se não me falha a memória, foi até 30 de outubro, 30 de outubro de 2021. Isso.
E o que ocorreu é que muitos condomínios optaram por fazer assembleias que a vida no condomínio seguiu, então não dava para parar essas assembleias, muitos assuntos importantes. Qual que era? 2020. 2020? 2020. Então, 30 de outubro de 2020. 2020. Vamos lá. Tá. Tem que corrigir, ainda bem que corrigiu a tempo. Exatamente. E aí o que acontece? Muitos síndicos pagaram para ver de fazer assembleias, muitas vezes aquelas assembleias abertas, que não têm fundamentação legal e que poderiam ocorrer alguma impugnação, né? Mas a nova legislação, que agora de 2022, vai facilitar muito a vida dos síndicos e dos próprios moradores para que se possa conversar, né, deliberar sobre assuntos importantes que dependem de um quórum específico. Perfeito. Voltando aqui para o nosso advogado, para o Alexandre. Alexandre, então, convocamos uma assembleia normalmente, colocamos ali a possibilidade de deliberar, né, sobre um assunto com quórum qualificado, e aí, nessa assembleia, a gente determina que, por votação na assembleia, que a assembleia ficará permanente, convocando já uma próxima data, correto? Isso. Aí votou, chegou a não tinha o quórum necessário, vota-se então, votou que vai ficar permanente. Dali mesmo o síndico já pode convocar os presentes, já saem todos intimados para a nova data para tomar ciência. Por quê? Aqueles que já votaram, por exemplo, a alteração da convenção, já votaram pela alteração da convenção, não precisam retornar na próxima, a não ser que ele queira trocar o voto. Se ele quiser trocar o voto, ele pode trocar o voto tantas vezes quantas assembleias tiverem, até a última. Então, aqueles não voltam mais, então, daqui a 15 dias, por exemplo, podem vir outros condôminos e ir fazendo a somatória dos votos, desde que não ultrapasse 90 dias da primeira assembleia que foi convocada. Mas no meio dessas... Eu já sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. No meio dessas assembleias, eu posso pegar lá o livro de presença, ir atrás nos apartamentos, pegar ali o voto de cada um? Não, isso não seria o correto, né? Senão a Assembleia ela não existiria, né? Sei que não tem como controlar isso, o síndico, se ele quiser fazer, ele vai fazer com a anuência dos condôminos e o registrador não vai ter ciência de que isso ocorreu. Mas o que importa é que o livro de presença esteja assinado e que a ata, vocês vão ter várias atas. A ata da primeira ela é fechada, não existe uma ata só, vão ter uma ata para cada assembleia. Essas atas todas vão ser aglutinadas e levadas para a RGI e vão fazer o somatório dos votos para saber se realmente... Mas o correto, só para deixar claro, o correto é ser votado nessas assembleias que vão sendo convocadas. Isso. E não durante as assembleias. Não durante, porque existe muito, que até o Demetrios aqui deu exemplo, a assembleia em aberto, né, que era falado que ou passava-se nas unidades ou deixava ali na administração em algum lugar, a pessoa vinha e votava. Não é isso que diz a lei. A lei não está autorizando isso. A lei está autorizando convocar novas assembleias, 2, 3, 4, 5, em até 90 dias após a primeira, certo? Isso. E aí o ideal seria que o síndico, dependendo do quórum que ele atingiu na primeira, ele colocasse intervalos mais curtos. Se ele colocar intervalos muito longos, o que vai acontecer? Pode ser que ele não consiga o quórum até num prazo máximo de 90 dias. Interessante seria marcar a próxima para 15 dias, para já sentir no termômetro da situação como é que está, né? E aí, Demetrios, acho que o mais importante que foi possibilitado é fazer esse corpo a corpo, né, com os condôminos, de falar, pessoal, talvez interfonar lá ou tocar no apartamento e falar, tenta descer amanhã para votar, é importante para a gente atingir o quórum. Quer dizer, ter uma proximidade para atingir, porque muitas vezes a pessoa até gostaria que fosse mudada a convenção, mas acaba preferindo ver o jogo do Corinthians ou ver o jogo de São Paulo, alguma coisa assim. Exatamente. O que é interessante dessa nova lei é trazer a possibilidade de você trazer os condôminos para as assembleias. Porque às vezes você pega condomínios com 400, 500 apartamentos e numa assembleia de prestação de contas aparecem 10 pessoas, né? Então, para assuntos que dependem de um quórum específico, vai facilitar bastante. Então, é o tempo que o síndico e a equipe da administradora têm
para trazer o maior número de condôminos possíveis para que participem dessas assembleias e tentar chegar ao quórum necessário para aprovar determinado assunto, né? Até porque é preciso sempre lembrar que o voto em si, o doutor me corrija se eu estiver errado, a gente tem o artigo 1335 do Código Civil, no seu inciso 3º, que diz que o condômino adimplente ele tem que ter o direito garantido de votar e deliberar. Então, a partir do momento que faz aquela jogadinha de bater na porta do cara, vota aqui, não está ocorrendo essa deliberação, né? Então, é muito importante que, além de votar, os condôminos participem dessa assembleia, seja ela presencial, seja ela híbrida ou seja ela virtual. Eu vou transferir a pergunta, mas antes, tá gostando do programa? Tá gostando do canal? Já segue o nosso canal? Já curtiu o programa? Já compartilhou com algum amigo para informá-lo? Vamos disseminar informação de qualidade, porque só assim a gente melhora esse segmento tão importante para a coletividade brasileira. Doutor, que fique claro aqui, trazendo mais uma vez a pergunta, que a votação tem que ocorrer em assembleia, né? Em ambiente de assembleia, seja ele virtual ou seja ele presencial, mas tem que ser em assembleia e não em qualquer outro ambiente, na administração ou passando em cada unidade. Isso, como o síndico falou, né? A assembleia é um local de debate, onde você vai debater as questões. Senão a pessoa vai receber uma convenção pronta, praticamente ela não vai nem ler, só vai colaborar com a assinatura e depois, posteriormente, ele pode ter um problema e vir até a reclamar que a nova convenção não estaria boa para os próprios condôminos, né? Então seria importante ele ler, participar, dar opinião, para que pudesse também ser atendido o pleito dele. E você falou uma coisa bem interessante. O pessoal do cartório, se você fizer isso, ir lá como síndico e pedir a assinatura para votação, não vai ter como identificar que foi feito de maneira errada. Isso. Mas que fique claro, é errado, e se for provado que foi feito dessa forma, provavelmente essa assembleia será anulada. Pode ser anulada porque ela foi, justamente a lei trouxe a possibilidade dele fazer até uma assembleia toda semana. Ele, em vez de fazer a assembleia, ele está fazendo a busca do voto em loco nas próprias unidades. Só para terminar esse assunto, os ritos assembleares continuam igual? Convocação, forma de convocação, prazo para convocação, como que fica nessa questão? Continua tudo conforme a convenção que está valendo está determinando. Perfeito. Segundo bloco, a gente vai falar sobre assembleias híbridas e assembleias virtuais. Então, vamos se preparando. Você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.